Oi, meu nome é Padre Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia a Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 159, estamos quase no dia 60. O que é bem legal. E hoje vamos ler os capítulos 11 e 12 do Evangelho de São João e rezar o Salmo 67. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal. A essa altura do campeonato, eu imagino que pelo menos a maioria aqui já se inscreveu. Mas deixa eu te perguntar, o seu vizinho já está inscrito? A pessoa que você encontra na missa está inscrita? Sua melhor amiga ou melhor amigo já conhece o podcast? Se esse podcast tem sido uma bênção para você, eu te peço, por favor, mostre ele para outras pessoas, para que cada vez mais pessoas ouçam a palavra do Senhor diariamente. E se você já tem feito isso, eu agradeço do fundo do meu coração. Como eu disse, hoje é o dia 159 e como vocês já devem estar percebendo, estamos caminhando para o fim da história já, né? O Evangelho de Marcos tem apenas 16 capítulos, é o mais curto de todos os evangelhos. E nós já estamos no capítulo 11, então, incluindo hoje, teremos só mais 3 dias no Evangelho de Marcos. E agora vamos acompanhar Jesus entrando em Jerusalém conforme ele continua sua jornada até a cruz. Mas a história não acaba lá, né? Como já sabemos. Passa pela cruz, até o sepulcro, até a ressurreição. Então vamos caminhar com o nosso Senhor Jesus hoje pelos capítulos 11 e 12 do Evangelho de Marcos e com o Salmo 67. O Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Entrada triunfal em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém por Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 discípulos encarregando-os: Ide à aldeia que está à nossa frente, e logo ao entrar encontrareis um burrinho amarrado, que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que fazeis isso, direis que o Senhor precisa dele, e que logo o devolverá. Foram e encontraram o burrinho amarrado junto a uma porta, por fora, contra o portão. Soltaram-no. Alguns dos que aí estavam lhe perguntaram: Por que soltais o burrinho? Responderam conforme Jesus lhes havia recomendado, e eles permitiram. Levam o burrinho a Jesus, colocam sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos forravam com seus mantos o caminho, outros com ramos cortados no campo. Os que iam à frente e atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino de nosso pai Davi que chega. Hosana ao Altíssimo. Entrou em Jerusalém e se dirigiu ao templo. Depois de inspecioná-lo inteiramente, visto que era tarde, voltou com os 12 para Betânia. Amaldiçoa a figueira. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, sentiu fome. Ao ver de longe uma figueira frondosa, aproximou-se para ver se encontrava alguma coisa, mas encontrou somente folhas, pois não era a época de figos. Então lhe disse: Jamais alguém coma teus frutos. Os discípulos o ouviam. Purifica o templo. Chegaram a Jerusalém, e entrando no templo, pôs-se a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não deixava ninguém transportar objetos pelo templo. Ele lhes explicou: Está escrito: Minha casa será casa de oração para todos os povos, mas vós a convertestes em covil de bandidos. Os sumos sacerdotes e letrados ouviram isso e procuravam como acabar com ele, mas o temiam, porque todo o povo admirava seu ensinamento. Quando anoiteceu, ele saiu da cidade. A figueira seca. De manhã, passando junto à figueira, observou que havia secado pela raiz. Pedro lembrou-se e lhe disse: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe respondeu: Tende fé em Deus. Eu vos asseguro que se alguém, sem duvidar por dentro, mas crendo que se cumprirá o que diz, disser a esse monte que saia daí e se atire ao mar, isso acontecerá. Portanto, eu vos digo que, quando orardes pedindo alguma coisa, crede que o recebestes, e acontecerá para vós. Quando orardes, perdoai o que tiverdes contra outros,
e o Pai do céu perdoará vossas culpas. Autoridade de Jesus. Voltaram a Jerusalém, e enquanto passeava pelo templo, aproximam-se dele os sumos sacerdotes, os letrados e os senadores. E lhe dizem: com que autoridade fazes isso? Quem te deu tal autoridade para fazê-lo? Jesus respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João procedia de Deus ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se dissermos de Deus, nos dirá: por que não cremos nele? Vamos dizer dos homens? Tinham medo do povo, pois todos tinham João como profeta autêntico. Então responderam: não sabemos. E Jesus lhes disse: tampouco eu vos digo com que autoridade faço isso. Capítulo 12. Os vinhateiros. Pôs-se a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, a rodeou com uma cerca, cavou um lagar e construiu uma torre. Arredou-a para uns agricultores e partiu. Na colheita, enviou um servo aos agricultores para cobrar sua parte do fruto da vinha. Eles o agarraram, o espancaram e o despediram sem nada. Enviou-lhes um segundo servo. Feriram-no na cabeça e o injuriaram. Enviou um terceiro e o mataram. Enviou muitos outros. A uns espancaram, a outros mataram. Sobrava-lhe um, o seu filho querido. E o enviou por último, pensando que respeitariam seu filho. Mas os agricultores disseram entre si: é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então o mataram e o jogaram fora da vinha. Pois bem, que fará o dono da vinha? Virá, acabará com os agricultores e entregará a vinha a outros. Não lestes aquele texto da Escritura? A pedra que os arquitetos rejeitaram se tornou a pedra angular. É o Senhor quem o fez e nos parece um milagre? Tentaram prendê-lo, pois compreenderam que a parábola era sobre eles. Mas como temiam o povo, deixaram-no e se foram. O tributo a César. A seguir, enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para apanhá-lo nas palavras. Aproximam-se e lhe dizem: mestre, consta-nos que és veraz e não fazes preferências, pois não és parcial. Pelo contrário, ensina sinceramente o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagamos ou não? Adivinhando sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me um denário para que o veja. Levaram-no e pergunta-lhes: de quem são esta imagem e esta inscrição? Respondem-lhe: de César. E Jesus replicou: então devolvei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram surpresos com sua resposta. Sobre a ressurreição. Aproximaram-se alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe disseram: mestre, Moisés nos deixou escrito que quando alguém morrer sem filhos, seu irmão case com a viúva para dar descendência ao irmão defunto. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem descendência. O segundo tomou a viúva e morreu sem descendência. A mesma coisa o terceiro. Nenhum dos 7 deixou descendência. Por último morreu a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles ela será mulher? Pois os 7 casaram com ela. Jesus lhes respondeu: estais enganados, pois não entendeis a Escritura nem o poder de Deus. Quando ressuscitarem da morte, homens e mulheres não casarão, mas serão no céu como anjos. E, a propósito de que os mortos ressuscitarão, não lestes no livro de Moisés o episódio da sarça? Deus lhe diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos. Estais muito enganados. O preceito mais importante. Um letrado que ouviu a discussão e apreciou o acerto da resposta, aproximou-se e lhe perguntou: qual é o mandamento mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um só.
Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as tuas forças. O segundo é: amarás o próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes. O letrado lhe respondeu: Muito bem, mestre. O que dizes é verdade. Ele é um só, e não há outro fora dele. Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que havia respondido com sensatez, Jesus lhe disse: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atreveu a fazer-lhe perguntas. Quando ensinava no templo, Jesus tomou a palavra e disse: Como dizem os letrados que o Messias é filho de Davi? Se o próprio Davi disse, inspirado pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos estrado de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode ser filho dele? A numerosa multidão o escutava com prazer, e ele, instruindo-os, disse: Cuidado com os letrados. Gostam de passear com largas túnicas, que os saúdem pela rua, dos primeiros assentos nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Com pretexto de longas orações, devoram as propriedades das viúvas. Receberão sentença mais severa. A oferta da viúva. Sentado diante do cofre do templo, observava como as pessoas punham moedinhas no cofre. Muitos ricos punham muito. Chegou uma viúva pobre e pôs 2 centavos. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Eu vos asseguro que essa pobre viúva pôs no cofre mais que todos os outros. Com efeito, todos puseram daquilo que lhes sobrava. Esta, em sua indigência, pôs tudo quanto tinha para viver. Salmo 67. Deus tenha piedade e nos abençoe. Mostre para nós seu rosto radiante, para que a terra conheça os teus caminhos e todas as nações a tua salvação. Que os povos te deem graças, ó Deus, que todos os povos te deem graças. Que as nações o celebrem jubilosas, pois reges o mundo com justiça. Reges os povos com retidão e governas as nações da terra. Que os povos te deem graças, ó Deus, que todos os povos te deem graças. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Deus nos abençoa. Que o respeitem todos os confins do mundo. Pai Santíssimo, sim, nos abençoaste. A cada dia, Senhor, a cada dia nos abençoas com um novo dia. A cada dia nos abençoas com a tua misericórdia se renova a cada dia. Senhor Deus, e cada dia é uma bênção. Pois é uma nova oportunidade de te honrar, de te conhecer, e é uma nova oportunidade de nos permitir ser amados por ti. E no fim, tudo se trata disso, Senhor Deus. Vamos permitir ser amados por ti. Vamos permitir ao Senhor ser o Senhor de nossas vidas e de te amarmos com tudo o que temos e com tudo o que somos. E também de amarmos o próximo como a nós mesmos. Senhor Deus, ajudai-nos a permitir que nos ames a cada manhã, que nos perdoes a cada manhã e a cada manhã a receber a vossa graça. Ajudai-nos a pertencer a ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, vamos lá. Aqui nos capítulos 11 e 12 tivemos uma mudança de cenário, né? Vimos Jesus chegando em Jerusalém e ele vai ficar lá durante a paixão, morte e ressurreição. E amanhã vamos ver a conspiração, vamos dar os próximos passos e ver a conspiração para matar Jesus, a última ceia, Pedro negando Jesus, o Getsemane, mas hoje estamos nos dias que antecedem a traição de Jesus. Então no capítulo 11 vemos que as coisas estão ficando cada vez mais e mais sérias e os ensinamentos de Jesus estão ficando mais incisivos. E o que eu quero dizer com isso é que quando ele entra em Jerusalém montado num burrinho e as pessoas gritam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino de nosso pai Davi que chega, Hosana ao Altíssimo. Ele vai até o local onde fica o templo e daí o que acontece? É que Marcos nos conta uma história de Jesus amaldiçoando uma figueira no meio aí, né? E daí ele vai até o templo purificá-lo. Nos outros evangelhos não é necessariamente assim. Nos outros só meio que descreve ele indo direto purificar o templo. Mas o que São Marcos quer nos dizer com isso é que Jesus está dizendo ao povo de Israel, ao povo da aliança, ao povo com o qual estivemos caminhando todos esses dias no Antigo Testamento, está dizendo a eles: olha,
vocês são o povo de Deus. Porém, será que vocês estão vivendo dessa forma? Vocês são o povo escolhido por Deus dentre todas as nações, e através de vocês Deus vai abençoar o mundo inteiro. Vocês estão vivendo à altura disso? Ele está pedindo a eles os frutos. E é por isso que temos essa cena meio estranha, que Jesus parecia de mau humor e com fome. Aí ele vai até a figueira para pegar um figo, mas ele não acha nenhum. E Marcos até fala, né? Pedro que deve ter contado isso ao Marcos, que não era época de figos. E aí Jesus diz, jamais alguém coma teus frutos. E no dia seguinte eles voltam e a figueira estava seca até as raízes. Agora, isso aqui não se trata de Jesus de mau humor, porque Jesus é Jesus, né? Ele fez isso para ensinar uma lição aos discípulos. Ele usa essa situação na qual ele estava procurando por figos como uma oportunidade para ensiná-los algo. Ele está passando a eles que o povo de Israel é a figueira e que Israel deveria mostrar os frutos de pertencer ao Deus único. Eles deveriam estar mostrando esses frutos às outras nações. E é isso que temos ouvido desde o Antigo Testamento até aqui. Olha, agora vocês são o meu povo. Portanto, deem frutos. E sabemos que se trata disso porque logo em seguida a parábola que Jesus conta no capítulo 12 é a parábola dos vinhateiros, onde um homem planta uma vinha, né, cerca ela, constrói uma torre, tudo certinho, e aí deixou para os agricultores tomarem conta. E esses agricultores, de novo, são o povo de Israel, os líderes judeus. E Jesus está dizendo, a hora da colheita é agora, me mostrem os frutos. E eles não fazem isso, eles não têm frutos para mostrar para o dono do vinhateiro, vulgo o próprio Deus, é a terra dele, o vinhateiro dele. E isso serve para todos nós. Jesus está dizendo a eles, olha, vocês pertencem a mim porque eu amo vocês, mas também a razão pela qual eu escolhi vocês é para que vocês deem frutos, para que eu possa abençoar o mundo todo através de vocês. Então, mostrem seus frutos. E isso é muito importante. No Evangelho de João, Jesus deixa muito claro também. Ele diz, meu Pai será glorificado se derdes fruto abundante e fordes meus discípulos. E é isso porque, pensa, um discípulo de Jesus que não gera frutos, a pergunta que temos que nos fazer é, um discípulo de Jesus que não gera nenhum fruto, é realmente um discípulo de Jesus? E assim, não precisa ser alguém que converteu centenas, milhares de pessoas. O que significa é, onde está esse fruto na minha vida? E claro, pode ser na forma de conversão de pessoas, mas também podem ser os frutos do Espírito, né? Coisas tipo amor, paz, paciência, gentileza, autocontrole. Essas coisas são chamadas de frutos do Espírito. E se vamos pertencer a Cristo, temos que poder mostrar a Ele, olha, aqui estão os frutos. Agora, de novo, não é que... Desculpa, eu estou divagando bastante, mas por favor, continuando no raciocínio comigo. Isso não quer dizer que fomos nós que criamos esses frutos. Eles são o resultado, eles são gerados naturalmente ou sobrenaturalmente como resultado de uma vida enraizada em Cristo. Essas coisas, de novo, amor, paz, paciência, gentileza, autocontrole, castidade, autocontrole, essas coisas são os frutos de uma vida tendo Cristo como base. E quando Jesus procura por um figo na figueira e não acha, ele está dizendo basicamente, olha, uma hora o tempo vai acabar, uma hora o dono da terra vai voltar e ele vai procurar os frutos na árvore. E ele precisa ter dado algum. É isso que Jesus diz nessa parte, que, olha, um dia eu vou voltar, e eu preciso dos frutos ali, eu preciso dos frutos... Continuando, porque, nossa, que incrível. Quando Jesus purifica o templo, essa parte é muito importante, porque não só ele nos revela que a casa do Pai, né, o templo, é um local de oração, como também que, quando você foi batizado, você se tornou um templo do Espírito Santo, um templo vivo. Você está andando por aí como um templo ambulante do Espírito Santo. E uma das coisas que Jesus faz é purificar o templo. Então o que temos que fazer é, além de dar frutos, temos que nos permitir sermos purificados por Jesus. E ele diz, minha casa será casa de oração para todos os povos, mas vós a convertestes em covil de bandidos. Então na minha vida eu tenho que, de novo, se Deus tornou nossos corpos em templos do Espírito Santo, isso significa que com os nossos corpos e em nossos corpos devemos dar glória a Ele. Tanto que esse é o destino que Deus planejou para nós na eternidade, porque no capítulo 12 conta a história dos saduceus indo até Jesus questionar sobre o conceito da ressurreição da carne. Os fariseus e os saduceus discordavam em muita coisa. Os saduceus acreditavam apenas nos primeiros 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros que Moisés passou, né? Eles não levavam em consideração nenhum outro livro, e por isso eles tinham muitas discordâncias com os fariseus. E uma das coisas que eles discordavam era sobre
a ressurreição da carne, sobre os anjos, essas coisas. E aqui os saduceus vão até Jesus e fazem essa pergunta usando como exemplo essa situação hipotética. Eles dizem, e se uma mulher se casar com um homem, e depois com um irmão, e depois com outra, e se casar com 7 irmãos, porque, né, segundo a lei de Moisés seria o certo a se fazer, se ela tivesse se casado com 7, de quem ela seria esposa quando todo mundo ressuscitasse, como vocês dizem? E Jesus dá uma bela invertida neles, dizendo, estáis enganados, pois não entendeis a Escritura nem o poder de Deus. Mas basicamente é porque no céu não tem casamento. O casamento é feito para te levar ao céu. É para ser uma das formas em que você morre para si mesmo, em amor a Cristo e aos outros ao seu redor. É para te aproximar de Cristo, para você ser, como São Paulo descreve no capítulo 5 de Efésios, homens, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então o casamento é esse chamado santificador e purificador, de entregar sua vida pela sua esposa, assim como Cristo fez pela igreja. E é sensacional essa invertida que ele dá nos saduceus. Por último, nossa cara, tem tanta coisa para falar, inclusive, perdão, estamos indo super devagar, né? Mas vamos lá. A última coisa, antes da gente ler amanhã o capítulo 13, é sobre a oferta da viúva, que Jesus observava as pessoas ofertando grandes quantidades de dinheiro no cofre do templo, até que vem uma viúva e coloca 2 moedas de cobre, ou 2 centavos, e ele diz, eu vos asseguro que essa pobre viúva pôs no cofre mais que todos os outros. Com efeito, todos puseram daquilo que lhes sobrava, esta em sua indigência, pôs tudo quanto tinha para viver. E o dízimo, né, o nome se refere à 10ª parte de um todo, então seria 10% da renda da pessoa. A pessoa dedicaria 10% de sua renda à igreja. Agora, isso não é necessariamente o que acreditamos como católicos. O que acreditamos é que somos obrigados a contribuir à igreja e à missão de Cristo da maneira que pudermos. Então não tem um número, uma quantia certa, mas na igreja católica ainda somos encorajados a contribuir com nossos melhores frutos, né? Às vezes isso é 10%, às vezes é mais, às vezes é menos, pode ser menos, mas aqui, essa pobre viúva, ela não contribui com 10%. Ela está contribuindo com 100%. Ela não está oferecendo as melhores frutas, ela está oferecendo as únicas frutas que ela tem. E isso é muito importante para a gente entender. Se a gente conseguir entender perfeitamente isso aqui, que minhas melhores frutas pertencem a Jesus, porém não somente as melhores. Todas elas pertencem a Ele, das primeiras até as últimas. Tudo que eu tenho pertence a Jesus. E Jesus enaltece essa mulher que colocou 2 centavos no cofre, não apenas 2 centavos, mas tudo o que ela tinha. Não o que ela tinha sobrando, mas tudo o que lhe restava. Então hoje podemos nos perguntar, quando se trata do Senhor, como posso oferecer a Ele hoje minhas melhores frutas ou minhas últimas frutas? Como posso amar a Ele, não só com minhas palavras, com o meu discurso, mas também com as minhas ações? Como posso amar a Ele com toda a minha vida, com minhas melhores e minhas últimas frutas? Tudo isso somente é possível com a graça de Deus, porque, de novo, os frutos do Espírito são frutos do Espírito, né? Não da carne, não são frutos da minha vontade ou do meu esforço. Eles são frutos de uma vida enraizada e entregue a Jesus. E para termos a graça de Deus, precisamos rezar uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.